pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de sistemática filogenética, ok? O que é sistemática filogenética? É um tipo de classificação, é uma classificação mais moderna, ok? A gente estava vendo algumas classificações, né, de seres vivos baseado nos grupos que Linneu fez, né, no século XVIII, né, reino, filo. Só que a sistemática filogenética, sistemática é a classificação e filogenia significa a história evolutiva. Então, nessa classificação leva em consideração a história evolutiva do ser vivo. Tá? Então, os seres vivos estão conectados evolutivamente. É isso que ela leva em consideração. É uma história evolutiva. Quem propôs isso primeiro foi Will Henning em 1966. Então, esses aí são os grupos que a gente havia trabalhado, né, que o Linneu fez, colocado os seres vivos em grupos, qual é mais semelhante, qual é menos semelhante, estão mais distante, estão mais próximo, né, o domínio é mais geral, tem o domínio acima do reino, ainda tem o domínio, e até a espécie que é mais específico, que a gente já tinha visto isso aí, só que aí não mostra a conexão que tem os seres vivos, né, os seres vivos ficam assim, separados, né, ficam em grupos, né, igual coisa de supermercado mesmo, colocados, organizados em grupos, porém, elas não têm uma ligação quando está dessa forma, tá? Na sistemática filogenética tem uma ligação evolutiva. Primeiramente, qual a importância da filogenética? Vamos ver esse sapo aí, tá? A espécie de sapo ponto de flecha, porque os índios colocavam veneno através da pele desses sapos ponto de flecha para envenenar as flechas, tá? Então, a pele desse sapo possui um estimulante cardíaco, desse aqui um anestésico e um anticonvulsivo, né, batracotoxina. E o que a gente pode utilizar da filogenia? Utilizar a filogenética para direcionar pesquisas, para estudar espécies aparentadas e procurar alguma substância parecida, né, em espécies evolutivamente próximas. Ok, importância para a medicina. Na Austrália também é outro exemplo, pessoas, por exemplo, lá tem serpentes que não tem antídoto, né? Então, uma pessoa é picada, é só ver a posição filogenética dela, se está próximo ou não de uma outra serpente que tenha um antídoto. Então, não precisa ser aquela, mas uma que esteja próxima evolutivamente e que tenha um antídoto para aplicar esse na pessoa, tá? Porque os venenos têm uma correlação, tá, de parentesco. Então, um pouquinho da história evolutiva, começou com Aristóteles, né? Então, ele classificou todos os seres vivos em uma dicotomia, né, de animal e planta. Depois nós tivemos a Idade Moderna, 1453, olha o tanto que está distante. Okay? Então, começou com Aristóteles, depois a gente parte para a Idade Moderna, em 1453 até 1789, que ocorre uma evolução científica. Nessa época, o que foi importante foi Linneu, como eu havia falado, ele mantém a dicotomia, ou seja, todos os seres vivos classificados em dois grupos apenas, tá? Que é animal e planta. Então, ele considerava os seres vivos fixos, sem mudança, feito por uma divindade, ou seja, imutável, tá? E ele propôs a classificação baseada em hierarquia, de acordo com aquela classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele criou um método binomial para nomear os seres vivos, o nome científico dos seres vivos. Então ele foi o primeiro a colocar o nome Homo sapiens, o nome científico Homo sapiens, tá? Homo é o gênero e sapiens é o epíteto específico, nome científico Homo sapiens. É ele que propôs isso. Ele incluiu, olha só, ele incluiu no reino das plantas, são dois reinos, tá? Apenas nesse caso aí. Ele incluiu no reino das plantas, bactérias e fungos, tá? Então não havia uma ordem evolutiva, como eu havia falado. Os seres vivos nos grupos não mostram uma conexão, eles estão desconexos. Na Idade Contemporânea, já a partir de 1789, com as ideias de Lamarck, Darwin e Wallace, propôs a teoria da evolução, onde o mundo não é fixo, tá? O mundo muda, as coisas mudam, a Terra muda, né? Formam montanhas, né? A Terra sofre terremotos, então a Terra é mutável e os seres vivos seguem essa tendência, tá? Eles mudam ao longo do tempo, portanto, sofrem uma evolução. Então Darwin diz, todos os seres vivos então descendem de um ancestral comum, esboçou uma árvore onde todos partiam de um ancestral comum, todos ligados entre si, tá? Através de um caule. E Ernest Haeckel, em 1866, propôs um terceiro reino, né? Até aquele momento que a gente estava, só tinha dois reinos, então ele propôs um terceiro reino, tá? Um reino intermediário dos protistas, ok?
Robert Copeland, depois em 1856, propôs um sistema de classificação com 4 reinos e incluiu Monera e Protista, mas ele manteve, por exemplo, os fungos dentro do reino Protista, tá? E excluiu as moneras do reino Protista, que estava dentro do reino Protista antes, ok? Então isso aí é um exemplo de 3 reinos proposto por Henkel e Copeland de 4 reinos, tá? Se você observar, o fungo no Henkel está no reino Protista, ok? E mantém os fungos ali no Copeland também, nos 4 reinos propostos por ele. Ok, beleza, estão seguindo aí. O Itaca, em 1969, já faz uma versão mais completa, baseada em toda uma microscopia eletrônica, tá? Visualização de células, de estruturas, uma visualização, uma comparação mais completa entre os seres vivos. Tá? Então, baseando-se nisso, ele baseou a sua classificação em seres vivos aí, unicelulares, procarionte, né, que são as bactérias, unicelular eucarionte, que nós temos os protozoários, tá? Unicelular eucarionte, protozoários, tá certo? E ele colocou ele como um reino protista. E multicelular eucarionte, plantas, por exemplo, e animais. Então, é uma proposta aí da classificação de Whittaker, né, com 5 reinos, onde nós temos o reino Plantae, com todas as plantas, as suas características multicelulares, né? Porém aí nós encontramos um problema que são as algas, sabe? Porque as algas tem algas que é unicelular, então elas são unicelular, mas tem algas também que são multicelulares, então esse é um problema. Ele propôs então o reino fúngico, tirando os fungos do reino protista, então ele fez um reino próprio aos fungos. As bactérias estão lá embaixo, né? E tem o reino animal ali do lado, tá? Mas ainda assim está desconexo essa classificação, tá? Então o problema, as algas verdes podem ser tanto unicelular e multicelular, não encaixando nem em plantas nem em protista, porque protista é considerado, como eu falei, unicelular eucarionte, tá? Beleza. Lynn Margulis manteve, e colaboradores, né, Carlene, e manteve os 5 reinos, tá? Incluíram as algas e os protozoários no reino protista. Então tirou as algas do reino das plantas e colocou no reino protista. Mas mesmo assim não encaixa corretamente. E Carl Woese, colaboradores criaram os domínios acima do reino ainda, tá? Separando as bactérias, porque ele verificou que o reino Monera é muito diverso e não poderia encaixar somente em um reino. Então ele criou os domínios ainda acima os domínios acima do reino, tá? Onde fica o grupo Eucária, que é bem próximo entre si, as características, tá? Das células, tudo. E separou o reino Monera em domínio bactéria e domínio arquea. E hoje nós temos domínio bactéria, domínio arquea e domínio Eucária, tá certo? As bactérias aí, esse aí embaixo que você está vendo é um cladograma, que a gente vai ver agora rapidinho, tá? Então a gente vai falar de cladística. Cladística e filogenética, ela vai estudar sim, então é a mesma coisa, vai estudar a história evolutiva dos seres vivos, tá bom? E dentro da cladística nós temos o cladograma. O cladograma é importante porque ele é uma forma de mostrar a história evolutiva, tá? Conectando os seres vivos, então é uma forma de visualizar melhor, tá? Que os seres vivos evolutivamente não estão desconexos, tá? Então, para a gente tentar entender cladograma, nós temos 2 conceitos aí, que é a cladogênese e a anagênese. Então, a cladogênese é a ruptura da coesão inicial dentro de um grupo de população, tá? E a anagênese é o processo que leva ao aparecimento de novas características em uma população, uma novidade evolutiva que surge a anagênese. Então, a cladogênese, por exemplo, tem uma população, ela se separa, um grupo separa. Pode ser por terremoto, surgimento de um rio, separa. Então a perca dessa coesão inicial é a cladogênese, tá? E depois, a partir do momento que vai passando o tempo, tá? Eles vão modificando-se ao longo do tempo. E vai surgir uma novidade evolutiva, uma característica nova, é a anagênese, tá? Então vamos supor esse exemplo aqui. Nós temos uma população inicial A, bem basicão aí, né? E o que ocorre? Ocorre uma barreira geográfica, que é a perda da coesão, a ruptura da coesão, tá? E a cladogênese. Então, clado é ramo e gênese é origem. Então, perca aí, separação aí do grupo, tá certo? Então,
origem do ramo, vamos dizer assim. Então vai surgindo dois ramos diferentes, tá? E do lado esquerdo nós vemos a anagênese, tá? E nós temos o tempo zero lá embaixo até o tempo atual. Eles vão modificando ao longo do tempo, né? Porque surgem características novas, vão se reproduzindo. E chega no tempo atual, nós temos duas espécies diferentes, tá? Então, o cladograma ele vai representar isso aqui, tá bom? Então, passando para o cladograma. Então, o cladograma, essas duas linhas aí, tá? Diagrama de ramos, vamos dizer assim, também chamado de diagrama de ramos. Nós temos a população B e C, tá? Nós temos a ruptura ali, que é a cladogênese, que é representado pela barreira geográfica. Nós temos o nó. O que significa um nó? O nó é o ancestral comum, tá? É como se fosse a população A ali, tá bom? Tem um ancestral comum que após a ruptura formou-se novos ramos, dois ramos, e ao longo do tempo, tá? Do lado esquerdo mostra o tempo, embaixo é o zero, e à medida que vai subindo, vai ficando mais atual até chegar nos terminais, que é o tempo atual, ok? Então, um outro exemplo aí, né? A borboleta vermelha é o ancestral comum das duas borboletas, e à medida que vai passando, tá? Elas vão se modificando, beleza? Outro conceito interessante aí para vocês saberem é plesiomorfia, tá? Apomorfia e simplesiomorfia, ok? Então a plesiomorfia é a característica antiga que estava naquele ser vivo, tá? E à medida que o tempo passa, né, vão surgindo novas características. A nova característica que surge é a apomorfia, tá? Então, ó, plesiomorfia é antiga, depois surge uma característica nova que é a azul, por exemplo, ou a verde do lado direito, tá? E a característica que se mantém no grupo é a simplesiomorfia, tá? Ela manteve a vermelha ali nas duas, tá? Então nós temos a borboleta ancestral, que ela foi sofrendo modificações ao longo do tempo, tá? E nesse caso está sofrendo aí novidades evolutivas, tá? Tá ocorrendo mutações, esse tipo de coisa. Beleza? Aí é uma parte da anagênese. Outro exemplo de cladograma, um pouco mais completo, tá? Então nós temos ali, quanto mais baixo, mais antigo, né? Nós temos os ramos, né? Aí vai surgindo uma nova espécie, vai surgindo um novo ramo, surgem novas características. Tá? Então nós temos ali o X, tá? De X para A, subindo ali na raiz, tá? Tem a raiz. Nós temos uma nova característica que surge e dá origem ao ramo A, beleza? Aí vai subindo, forma uma cladogênese novamente e dá origem ao ramo B e assim sucessivamente, tá? E o nó representa o ancestral comum, ok? Como aqui, ó, o ancestral comum, população A de caramujo, beleza? E no tempo vai sofrendo anagênese. Ok? Até chegar no tempo atual. Beleza? Esse aqui é uma outra representação de cladograma. Mesma coisa que esse, tá? Onde está os nós, ali onde surgiu ocorreu a ruptura da coesão, tá? Ocorreu uma cladogênese, beleza? A origem de um ramo. É a mesma coisa, tá? Então, a anagênese ali no tempo é contado o cladograma de baixo para cima, quanto mais baixo, mais antigo, quanto mais pro alto, mais atual, beleza? Tá? Então, o ramo X ali, ó, o ramo X surgiu antes do A, o A surgiu antes do B, o B surgiu antes do C, tá? C e D, tá? O B surgiu antes do C e D, o C e D surgiram juntos, beleza? Uma outra coisa aqui, ó, o B e o C, nesse caso, eles surgiram ao mesmo tempo. Então você pode girar ele do jeito que for. Ó. Você pode colocar o B ali entre A e C, ou o C entre A e B, eles vão ter a mesma idade, tá bom? Um exemplo aí de cladograma que mostra a história evolutiva das plantas, beleza? Então as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas são as plantas aí, nesse caso, mais antigas, mais primitivas. Aí surgiu uma novidade evolutiva, né? Ocorreu a separação, o aparecimento de um novo ramo, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são os musgos,
tá? Pteridófitas, samambaias, gimnospermas são pinheiros e angiospermas são plantas com flores, tá? Então, as briófitas, ok, surgiram na história evolutiva primeiro, antes delas ainda vem das algas, tá? Depois aparece ali na história evolutiva uma característica A, que nesse caso são os vasos condutores. Então, pteridófita tem vasos condutores, briófitas não. Em B, depois surge, no caso, depois das pteridófitas, surge mais para frente evolutivamente, vai surgir a semente, tá? Por isso que é espermatófita, gimnosperma e angiosperma são espermatófitas, porque elas têm sementes, as pteridófitas, as briófitas não. Depois, em C, uma modificação evolutiva novamente, que surge as flores, tá certo? Então tem os vasos condutores, sementes nas gimnospermas, flores e fruto, que eu havia esquecido de falar, tá bom? Então angiospermas têm flores e frutos. A gimnosperma não tem, a pteridófita não tem, tá? Então, ó, briófita não tem vasos condutores surgiram depois. Tem na pteridófita, tem na gimnosperma e tem na angiosperma os vasos condutores, ok? Depois semente surgiu depois das pteridófitas, vai ter em gimnospermas e vai ter em angiospermas. Não tem em pteridófita nem em briófita. Depois só angiosperma tem flor e fruto, tá bom? Obrigado. E o traqueófita significa vasos condutores. Então tem vasos condutores em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí um pouquinho de um cladograma de símios, certo? Mostrando a história evolutiva. Tá? O mais próximo nosso, o ancestral comum H ali, da gente é o chimpanzé. Beleza? Então é isso aí. Obrigado, viu?